Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. 90% do mercado financeiro avalia que a política econômica de Lula está indo na direção errada, aponta a pesquisa da Genial Quest. Reforma tributária é discutida em audiência na Câmara. A CNA volta a relatar preocupação com o aumento de impostos para o agro. Probabilidade de El Niño avança para 90% em 2023. Companhia Nacional de Abastecimento projeta safra recorde de grãos. Conab alerta que mês de maio será decisivo para a produtividade das lavouras do milho, segundo a safra. E mais, Brasil vai reavaliar acordo Mercosul e União Europeia. O ministro Vieira diz que tratado possui brechas que podem prejudicar o país. Dólar de volta ao patamar de 4. No acumulado de 2023, o real já se valorizou cerca de 6,5%. Vamos analisar a tendência para o mercado de câmbio. Empresa brasileira do agro, Suzano, considera negociar em yuan. E mais, 2 semanas depois do presidente Lula demarcar áreas, agricultores do Rio Grande do Sul temem a perda da propriedade privada para áreas indígenas. Já no Congresso, parlamentares se articulam para frear as demarcações indígenas no governo Lula. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. Uma pesquisa divulgada nesta semana pela Genial Quest revelou que 90% do mercado financeiro avalia que a política econômica do governo Lula está indo na direção errada, contra 10% que acreditam que está indo na direção certa. A pesquisa também indicou que 86% avaliam o governo Lula como negativo, 12% como regular e apenas 2% como positivo. Em comparação com a pesquisa realizada em março, houve uma ligeira redução da avaliação como ruim e um aumento da avaliação como regular. A pesquisa ouviu 92 gestores de fundos de investimentos com sede em São Paulo e Rio de Janeiro entre os dias 4 e 8 de maio. Para analisar a avaliação do governo e da política econômica, a gente recebe Michael Lopes Stuart, que é sócio-diretor da Arco Advice. Seja bem-vindo ao Jovem Pan News. Obrigado, Kellen. Prazer estar com vocês. Michael, o sentimento do mercado reflete o sentimento dos brasileiros? Como está indo a política econômica e o governo Lula? Olha, Kellen, a avaliação do mercado é a avaliação do mercado, né? A avaliação popular sobre política econômica é uma avaliação do que é sentido no dia a dia. Já a avaliação do mercado financeiro é um pouco diferente. Eu vejo como natural termos um sentimento negativo neste momento por algumas razões. Primeiro, o mercado financeiro tem como memória mais recente da atuação de um governo do Partido dos Trabalhadores, o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, com políticas econômicas que foram bastante criticadas. Segundo, durante esse governo, nestes meses que tivemos, vimos embates políticos com o Banco Central, vimos uma tentativa de revisão de marcos importantes aprovados no Congresso, como o marco do saneamento, e depois vimos a reação do Legislativo em relação a isso. A ausência de política de enforcement no novo regime fiscal que foi enviado, questões levantadas sobre a Eletrobras, tudo isso ajuda a explicar um pouco dessa visão negativa do mercado financeiro em relação à atuação econômica do governo do presidente Lula neste início de governo. Você citou a ex-presidente Dilma e alguns dias atrás eu ouvi de um analista político dizendo que há um temor de parte dos brasileiros de que Lula esteja governando com uma cabeça muito semelhante à da Dilma. Esta é uma possibilidade? O que significa dizer mais risco de intervenção do governo nos mercados? Alguma coisa nessa direção? Olha, esse
temor existe, mas eu não vejo como justificado neste momento. O Lula colocou bastante confiança na equipe econômica que tem conduzido esses temas. O posicionamento e o papel que o Legislativo, que o Congresso tem nesse momento de aprovações importantes é bastante diferente hoje do que era na época do governo da Dilma Rousseff. E o Lula, politicamente, tem um entendimento da importância do diálogo e da articulação política entre poder executivo e poder legislativo, que é muito diferente do que vimos nos anos do governo da Dilma. Então, eu entendo que existe esse temor e existem fatos que ajudam a reforçar isso, mas eu acho que não é justificado ter uma expectativa de uma atuação do governo Lula nos modelos do que foi o governo Dilma. Muito bem, essa pesquisa da Genial Quest revelou também um aumento no ceticismo do mercado em relação à capacidade do governo de aprovar a agenda no Congresso. Inclusive, a gente preparou uma ilustração para mostrar para a nossa audiência. Em março, 20% do mercado acreditava que a capacidade era baixa. Agora, em maio, aumentou para 39%. Então, está aí a capacidade do governo de aprovar a agenda no Congresso, ou seja, é uma situação que precisa ser analisada. Na sua avaliação, Michael, isso significa que a governabilidade está mais difícil? Vai ter dificuldade por parte do governo Lula de aprovar as reformas no Congresso? Olha, Kelly, certamente a governabilidade está mais difícil quando comparada à governabilidade dos outros governos do presidente Lula. Temos um Congresso que é mais forte, é mais independente, o governo sentiu essa dificuldade na votação relacionada ao marco do saneamento, uma derrota expressiva nesse sentido. E o Lula, ele mesmo reconheceu que a base aliada do governo será testada a cada votação. Então, não tendo uma base aliada sólida que pode garantir uma maioria, ou muito menos uma maioria absoluta, o governo sabe que vai ter que investir nessa articulação, vai ter que trabalhar para fazer isso acontecer. A liberação de emendas ajuda, mas não resolve esse problema. Então, o Congresso tem articulado novos recados para o governo, isso acontece diariamente, e no final das contas, o que eu acho, Kellen, é que cresce a pressão para que o Lula participe mais ativamente dessa articulação política. Então, dividir o seu tempo entre agenda internacional e articulação política, eu acho que tem deixado a desejar em relação ao envolvimento pessoal do presidente Lula com o Congresso. Tem muita gente que diz que nesses primeiros dias de governo ele viajou bastante, o presidente da República. E é verdade, né? No cenário internacional, a gente teve viagens para a Europa, para a Argentina e outras regiões. Inclusive, essa pesquisa da Genial Quest apontou que 60% do mercado acredita que a imagem do Lula piorou após as viagens dele à China, Portugal e Espanha. Você concorda? Olha, eu não vou dizer se eu concordo com essa mudança na avaliação pessoal da atuação do presidente Lula, mas, de fato, algo que esse governo deixou claro desde o início é essa tentativa de reinserir o Brasil no debate global, nesse palco global das discussões. Nós vimos algumas tentativas bem-sucedidas nesse sentido, de reestabelecer diálogos, de recepções importantes, especialmente na Europa, mas vimos também alguns deslizes em relação a temas mais sensíveis, como a guerra na Ucrânia, ao comentar a responsabilidade da Rússia e da Ucrânia pela guerra. Vimos algumas colocações duvidosas em relação à questão de direitos humanos na China. Esses são países e regiões que têm um impacto, como você bem sabe, muito forte para o setor do agro brasileiro. E existe um temor de que o Lula esteja, talvez, em descompasso com a narrativa ou as conversas globais em relação a esses temas. Então,
existe essa vontade do governo de se reinserir nas discussões globais. Eu vejo isso como importante, porque o Brasil é um líder regional, é uma economia forte global, então esse é um movimento importante e necessário, mas será necessário fazer um ajuste, especialmente nas mensagens que são passadas para mercados internacionais, para investidores estrangeiros. Muito bem, esse ajuste nas mensagens é um ponto interessante para a gente analisar o acordo Mercosul-União Europeia. O Lula tem defendido que essa é uma prioridade para o governo, mas o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o governo agora reavalia o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Isso porque ele disse que esse tratado possui algumas brechas e que o Brasil poderia ser retaliado pelos europeus se deixasse de cumprir alguma meta de proteção ou conservação ambiental. O ministro ainda afirmou que os termos apresentados pela União Europeia podem trazer prejuízos enormes, nas palavras dele, e classificou o documento do acordo como extremamente duro e difícil. Essa era uma prioridade para o governo Lula, não será mais? Olha, Kellen, eu acho que é prioridade sim. O governo deixou claro que essa expansão ou atuação maior com o Mercosul é uma prioridade. Agora, com uma mudança de governo, é natural que ocorra uma reavaliação do trabalho que vem sendo feito. Porque é importante lembrar que temos o trabalho que é feito no âmbito da macropolítica, da política global ali, e o que acontece que é feito pelos técnicos do governo, do Itamaraty, do Ministério da Agricultura. Então, o que sempre ocorre com uma mudança de governo é uma reavaliação do trabalho que foi feito. Eu não acho que concluir a partir dessa reavaliação que o Mercosul deixa de ser prioridade, não acho que isso se justifica. Agora, o que temos visto é que o Brasil fez sim uma repriorização dos organismos multilaterais aos quais vai se dedicar, e vemos um foco muito maior no BRICS, por exemplo, que inclui países como Rússia e China, importantes reuniões bilaterais anuais no âmbito desses encontros, e talvez um foco menor em questões como da OCDE, por exemplo. Muito bem. Michael Stewart, sócio-diretor da Arco Advice, obrigada por analisar a pesquisa conosco e esses primeiros meses de governo Lula com impactos também no agro. Volte sempre. Obrigado, Kellen. Até a próxima. E o nosso tema agora é a reforma tributária. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil voltou a expressar preocupação com o possível aumento de impostos para o agro. Confira o que o coordenador do Núcleo Econômico, Renato Conchon, disse durante a audiência pública na Câmara nesta semana. A gente acredita, sim, a medida que o secretário apresentou, o diretor apresentou, Manuel, do Ministério da Fazenda, que o IVA, o Imposto de Valor Agregado, é um bom tributo no sentido de reduzir a cumulatividade que, de fato, atrapalha também o agronegócio atualmente. Mas temos algumas preocupações e premissas que nós defendemos. Por quê? Fato é que uma reforma tributária, tal como foi colocada a PEC 45, mesmo que de uma maneira geral ela mantenha a carga tributária global, haverá um deslocamento da carga tributária setorial que nos preocupa. Alguns defensores falam, mas veja só, Renato, essa carga tributária vai fazer um deslocamento e vai chegar ao ponto do consumidor pagar. E a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Mas fato é que a carga tributária, que o recolhimento tributário do setor agropecuário vai subir significativamente. Mais de 573%, nós da CNA temos um estudo específico sobre isso também. Quando a gente defende carga tributária setorial, é óbvio que uma reforma dessa magnitude, haverá um deslocamento. Então, portanto, a nossa preocupação é que não inviabilize cadeia. Não é gravado em pedra que o setor agro não quer pagar mais imposto. Óbvio que a gente, dentro desse novo contexto, sabemos que vai pagar mais. Mas a questão é não inviabilizar nenhum tipo de cadeia. E a reforma tributária também foi tema de debate em uma live organizada pela Associação Brasileira dos Supermercados. O secretário da Reforma Tributária, Bernard Api, foi convidado para esclarecer dúvidas sobre o texto.
O presidente da bancada do Agro, Pedro Lupion, deputado Pedro Lupion, participou do debate e questionou a PIS se os insumos agropecuários poderiam ter aumento de impostos. Vamos acompanhar. O resultado vai ser um aumento das exportações brasileiras, aumento da competitividade das exportações brasileiras do agronegócio e um aumento da demanda de alimentos no mercado doméstico. O desenho político que se depende do trabalho do Ministério da Fazenda, esse é o ponto que nós queremos chegar. E espero convencê-lo de que isso vai ocorrer. Se melhora nas exportações e aumenta a demanda doméstica por alimentos, o setor vai ser beneficiado. E o dólar voltou a operar nesta semana abaixo de R$ 5,00. No acumulado de 2023, o real se valorizou cerca de 6,5% em relação à moeda norte-americana. O real é uma das moedas do mundo que mais subiu frente ao dólar. Para esta conversa, a gente recebe Pedro Paulo Silveira, economista. Seja muito bem-vindo, Pedro. Olá, Kelly, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você de novo. Da mesma forma, é muito bom recebê-lo, especialmente para tratar desse tema que interessa a nossa audiência demais. Novo patamar do dólar, a partir de agora, é na casa dos 4 e não mais na casa dos 5, como a gente se acostumou a ver? Acho que mais perto dos 5 do que dos 4, né? Mais perto dos 500 do que 400. Eu acho que esse momento é bastante favorável para as commodities brasileiras, né? Apesar da queda dos preços que a gente viu recentemente, nas últimas semanas, o ambiente ainda é muito favorável. Isso ajudou a colocar o saldo da balança comercial num patamar muito confortável para o Brasil. No momento em que o mundo está lá um pouco indeciso em relação ao que acontece com os juros estão oscilando bastante na Europa e nos Estados Unidos, o Brasil acaba sendo, claro, um destino bastante razoável. Então, tanto do ponto de vista comercial, com saldos favoráveis, como do ponto de vista do juro, o Brasil tem sido um destino bastante atraente, atrativo para quem opera moedas. Então, eu acho que deve continuar nesse patamar, a não ser evidente que ocorra algum tipo de evento inesperado, algum susto na economia americana ou aqui no Brasil, na nossa política. Muito interessante o que você está trazendo para a gente. O real é uma das moedas que mais se valorizou em relação ao dólar no mundo, né? E os juros em patamares altos, de acordo com o que você acaba de nos dizer, explicam também um pouco desse movimento. O Focus, que é aquela pesquisa do Banco Central, está apontando o dólar a 5,20 no final do ano. Você, Pedro Paulo, enxerga que essa é uma tendência para se manter, porque ela seria mais altista, ou não, a entrada de dólar no país atraído pelo juro alto pode manter o patamar abaixo dos 5 mesmo? Eu acho que é ao redor dos 5, não tanto 5,20, nem 4,60, 4,80, é mais ao redor dos 5. Por isso que nós conversamos, em função disso que eu falei agora há pouco. A gente tem um saldo comercial robusto, ele deve continuar, e o cenário econômico nos Estados Unidos deve continuar do jeito que está, né, com crescimento mais baixo, juros mais baixos, e o dólar mantido nessa região que está lá fora. O dólar está se desvalorizando. Só que o real, vamos lembrar disso, no ano passado teve um comportamento muito ruim. Os emergentes foi a moeda que mais se desvalorizou, né? Então ele estava devendo alguma coisa para a gente. Se o real acompanhasse as outras moedas emergentes, era para nós estarmos ali na casa de 4,20, 4,30. Um colega fez esse cálculo essa semana no mercado. Eu vi disponível, não vou citar porque eu já esqueci quem era. Eu só lembro que era alguém de confiança, de credibilidade, então dá para repetir isso. Deve ser por aí, 4,40, 4,30, 4,50, o valor que o real deveria estar para acompanhar o peso mexicano, para acompanhar o won da Coreia. No ano passado a gente tomou uma desvalorização muito forte, né? E agora eu acho que a gente está compensando um pouco isso. Por isso que no diferencial, como a percepção de risco em relação ao Brasil diminuiu bastante, isso pode ser medido através do CDS, que é negociado nos Estados Unidos, ou mesmo nas taxas de juros, nos bonds globais, como essa percepção de risco diminuiu bastante, após a eleição, após todos os eventos que a gente tem, o real deu uma recuperada. Eu acho que é isso, Kelly.
Muito bem, então só para esclarecer para a nossa audiência, dólar de volta ao patamar de 4,00, sim ou não? Não, eu acho que não, eu acho que seria demais, sabe? Eu acho que chega a um patamar ali 4,5, 4,60, o povo que tem dinheiro aplicado aqui, que veio lá de fora, começa a colocar as barbas de molho e manda lá para fora novamente. Uma valorização muito forte do real para ser feita de uma vez. Então, eu acho que não, eu acho que é mais para 4,80, 5, do que para 4,20. Muito obrigada, Pedro Paulo Silveira, economista, por estar aqui conosco. Volte sempre à Jovem Pan News. Obrigado pelo convite, Karen, é sempre um prazer participar. Até logo. Obrigada, até a próxima. A brasileira Suzano, maior produtora de celulose do mundo, está considerando negociar com a China em yuan. O CEO global disse que vê o dólar perdendo relevância em commodities e afirma que compradores estão exigindo acordos em yuan. Vale lembrar que Brasil e China avançaram em um acordo para transações em yuan e a Argentina anunciou que em maio passaria a usar o yuan no comércio com a China. A gente vai seguir acompanhando este tema. E nós vamos para o intervalo e depois você vai ver a questão indígena em debate. 2 semanas após o presidente Lula demarcar áreas, agricultores do Rio Grande do Sul tentam impedir a perda da propriedade privada para a demarcação. A gente vai trazer as repercussões também no Congresso e muito mais. Eu aguardo você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Seu bebê acorda muitas vezes durante a noite? Isso pode acontecer por diversos fatores. Por exemplo, ter uma rotina bagunçada, questões comportamentais e até mesmo emocionais. Eu sou a Madu Drummond, educadora integrativa do sono infantil e vou ser sua professora nesse novo curso da NIL. Perfeito para você, mamãe de crianças com até 3 anos. Deixar seu filho chorando não é a solução. Eu vou te apresentar o meu método que, com amor e acolhimento, vão te ajudar a conduzir o seu filho a ter boas noites de sono. Também vamos focar em você, mãe, que está exausta pelas noites mal dormidas e merece voltar a ter qualidade de vida. Acesse agora nilcursos.com.br, faça seu cadastro e conquiste boas noites de sono para sua família. Aqui na BBF, tudo começa com uma pequena semente de palma, plantada pelas nossas mãos. Nós sabemos que a natureza tem seu tempo, por isso, plantamos a palma de óleo em áreas degradadas da Amazônia. E cuidamos dessa sementinha até que ela cresça e se torne uma árvore forte que dá muitos frutos. Com o óleo de palma, produzimos o nosso biodiesel, um combustível renovável, limpo, que substitui o diesel fóssil. E esse nosso biodiesel é transportado para as usinas termoelétricas que a BBF possui espalhadas pela região amazônica. E por fim, é utilizado para gerar energia elétrica limpa e renovável para atender mais de 140 mil pessoas na região. Uma energia que une desenvolvimento socioeconômico com preservação ambiental. E assim são todos os dias aqui na BDF. Nosso propósito é descarbonizar a Amazônia, gerando energia elétrica limpa, empregos, renda e preservação ambiental. Grupo BBF. Há 15 anos é do Brasil. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população.
Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na tela da Jovem Pan News. A Companhia Nacional de Abastecimento atualizou a projeção da safra do Brasil na temporada 22-23. A Conab estima que o país vai produzir 313,9 milhões de toneladas de grãos, uma alta de 15% em relação à safra passada e um recorde. Esse resultado é puxado pela produção de soja no Brasil, que essa soja já foi colhida, né? A safra é projetada em 154,8 milhões de toneladas, uma alta de 23% em relação à temporada passada e é o maior volume da história. Outra cultura que pode ter produção recorde é o milho, segundo a safra. A Conab estima uma produção de 96,1 milhões de toneladas, mas com uma ressalva. As condições climáticas serão essenciais neste mês de maio para a projeção se concretizar. A produção total de milho, que leva em conta a primeira, a segunda e a terceira safra, é estimada em 125,5 milhões de toneladas. A Agência de Clima dos Estados Unidos, conhecida como NOAA, elevou a probabilidade de ocorrência do fenômeno climático El Niño em 2023. Na previsão do mês passado, a chance de ocorrência do fenômeno entre os meses de maio e julho era de 60%. Agora, essa chance subiu para mais de 80%. Você também pode acompanhar que ao longo dos próximos meses, a chance aumenta para mais de 90%. A agência climática indica que o El Niño provavelmente se formará de maio a julho e vai continuar no verão do hemisfério sul. A NOAA revela também que no fim do ano há 80% de chance de um El Niño de intensidade moderada e 55% de um El Niño de intensidade forte. Vamos saber o que isso significa na prática com a meteorologista da Notus, Desirê Brant. Seja muito bem-vinda, Desirê. Obrigada, Kellen. Obrigada também a todos que nos acompanham. Desirê, diga pra gente, teve um salto na probabilidade de ocorrência de El Niño. Isso confirma que o fenômeno vai mesmo acontecer? A partir de quando sentiremos os primeiros efeitos? Olha, Kellen, já é um fato que a gente tem o Pacífico Equatorial mais quente. A superfície do mar já está com anomalia que ainda não configura um El Niño, mas quando a gente olha para águas mais profundas, é possível identificar algumas parcelas de água quente que ainda vão ressurgir no decorrer das próximas semanas. Isso, ao menos, deve trazer uma manutenção dessa água mais quente. E, de acordo com as expectativas de diversos modelos internacionais, é praticamente certo de que teremos um El Niño. Agora, a grande questão é saber com qual intensidade a gente vai ter o fenômeno. Por enquanto, de acordo com o consenso do NOAA, a expectativa é de um El Niño de fraco a, no máximo, moderado, por enquanto, né? Isso porque ainda temos outros fatores da atmosfera que podem dificultar a formação desse fenômeno, como, por exemplo, a oscilação decadal do Pacífico. Ela ainda está bem negativa e esse valor muito importante de -3 de anomalia acaba dificultando a formação do fenômeno. Bom, como eu falei, essa probabilidade aumentando, ela significa aumentar a chance da formação, mas ainda ela não dá o cenário do quão forte ele deve ser. De qualquer forma, Kellen, forte ou fraco, a gente já tem esse aquecimento e os modelos de previsão de chuva já estão reagindo a esse aquecimento. De que forma? Aumentando a chuva para o centro e sul do Brasil a partir do meio do ano, principalmente, né? Alguns mapas até de previsão, modelo europeu, modelo norte-americano, já sinalizando essa chuva que pode ficar acima da média para o centro e sul do Brasil, inclusive dentro do nosso período seco aqui no Brasil Central. Não vai ser algo muito expressivo, não é uma anomalia muito forte, mas existe essa possibilidade aí de ser um inverno um pouquinho mais úmido no centro do Brasil. Interessante, Desirê. Eu sei que você preparou várias artes, eu vou pedir para a produção ir direto para a nossa segunda rodada, porque a gente quer saber isso na prática, né? Onde chove menos, onde chove mais. Conta pra gente como serão os meses de maio, junho, julho, Desirê. Olha, maio, por enquanto, ainda não deve sentir os efeitos desse aquecimento em relação à chuva. De qualquer forma, há uma expectativa aí, pelo menos para o Rio Grande do Sul, de uma chuva acima da média. Rio Grande do Sul, tá? Agora, Santa Catarina e Paraná, não é que vai deixar de chover, mas não atinge a média histórica. Agora, observem que para o Sudeste e para o Centro-Oeste, essa redução na chuva agora em maio é algo muito natural para a época do ano. A gente está de olho no decorrer do nosso período seco, né, no centro do Brasil. Aí sim,
sim a gente começa a observar alguns pontinhos de anomalia positiva, principalmente no mês de julho, agosto, né? E aí sim a gente já associa essa anomalia positiva nestas áreas entre julho, agosto, até mesmo setembro, ao aquecimento do Pacífico, sendo ele El Niño, né, clássico ou não, ou forte ou fraco. O aquecimento, de qualquer maneira, vai trazer essa consequência em relação à distribuição de chuva no Brasil. Ou seja, para a gente fechar, basicamente o que você está chamando a atenção da nossa audiência é que o El Niño deve aumentar a possibilidade de chuvas, áreas do sul, como já é um pouquinho esperado, mas o diferencial vai ficar para a região do centro, que pode receber mais chuva do que normalmente receberia no inverno. Trocando em miúdos, para a safra agrícola parece ser muito bom. Kelly, e o que pode acontecer, inclusive, teoricamente, né, isso ainda não dá para contar com os modelos, porque trata-se de uma previsão mais estendida, mas teoricamente, se a gente tem o El Niño se configurando ao longo do segundo semestre e se mantendo até o próximo verão, ele pode adiantar a chuva da primavera no centro-oeste do Brasil. É algo que a gente vai ficar monitorando agora no decorrer dos próximos meses. Excelente, Desirê Brant, meteorologista da Notus, volte sempre ao Hora H do Agro. Eu quem agradeço. Obrigada. E o nosso tema agora é a questão indígena. 2 semanas após o presidente Lula demarcar uma área indígena na região do município de Vicente Dutra, no Rio Grande do Sul, agricultores tentam impedir a perda da propriedade privada para o governo nessas demarcações. A assinatura da homologação dessa terra indígena, chamada de Área ali dos Rios dos Índios, aconteceu no dia 28 de abril, por Lula, durante uma participação dele no acampamento Terra Livre, que reuniu milhares de indígenas em Brasília. Além dessa área, no Rio Grande do Sul, Lula demarcou outras 5 terras indígenas em outros estados brasileiros. No mesmo dia da assinatura dessas áreas, o governo do Rio Grande do Sul criou um grupo de trabalho, liderado pela Procuradoria-Geral do Estado, para acompanhar esta situação. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vicente Dutra, no Rio Grande do Sul, relatou que os agricultores não foram notificados sobre a demarcação de terra em Vicente Dutra até agora, mas receberam um prazo dos indígenas de 90 dias para deixarem as propriedades, a receio de que algum conflito ocorra nesta região entre agricultores e indígenas, relatou o presidente do sindicato. O sindicato preferiu não participar aqui da gravação. Vamos conversar com Frederico Bus, que é consultor jurídico da Farsul, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, sobre este tema. Frederico, seja bem-vindo. Diga pra gente o que acontece agora com esses agricultores afetados pela demarcação. Bem, Kelly, nós tivemos, como falaste, essa homologação através de um decreto presidencial, agora no dia 28. Este processo administrativo ele já tramita a longa data. Esta etapa, a homologação mediante decreto, ele é praticamente a finalização deste processo administrativo, e o que pode ocorrer é agora o registro imobiliário desta área indígena, ou seja, são anuladas as matrículas, os títulos de propriedade, e essas pessoas são já desalojadas, né? Isto pode ocorrer, a FUNAI assim poderá proceder se não houver nenhuma medida judicial, nenhum fato novo, né, nenhuma reação jurídica por parte dos atingidos. Frederico, os produtores podem recorrer dessa demarcação antes de que ocorra esse despejo, que você disse que existe a possibilidade? É que esse processo administrativo ele se encerrou. Como eu falei, o decreto homologatório ele é a última etapa, é o ponto final. Então agora cabe aos produtores a se socorrerem de judiciário. Não há outra alternativa, senão as medidas judiciais, também amparadas em estudos histórico-antropológicos que contestem o laudo da FUNAI, e resta a esses produtores, agricultores e também proprietários de áreas urbanas no município, né, porque temos a notícia ali que atinge cerca de 70 famílias de agricultores e mais, né, algumas dezenas de casas num determinado balneário ali do município. Então essas pessoas têm a possibilidade derradeira de requerer, tentar, né, uma reversão no Poder Judiciário, é o que é possível nesta altura dos Para fechar, a Farsul vê risco de outras áreas do Rio Grande do Sul virarem terra indígena também? Olha, nós temos muitas áreas aqui no Sim, já demarcadas em estudo,
em discussão administrativa, judicial. Nós pegamos ali aquela região de Passo Fundo, Erechim, aquela região de Getúlio Vargas, ali é o epicentro, né, dessa questão aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos aqui aproximadamente 96 mil hectares em discussão, de demarcação, ampliação, atingindo mais de 3.500 famílias de agricultores. Então, nós temos já processos em andamento, processos instaurados sobre área com ocupação e propriedades centenárias de produtores, lá do início do século passado, que estão sofrendo essas ações por parte da FUNAI e correm risco de perderem suas terras. Frederico Bus, consultor jurídico da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, obrigada pelos esclarecimentos, bom trabalho para você. Eu que agradeço. Até. E lá no Congresso há uma articulação dos parlamentares para evitar que essas demarcações de terras, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ocorram. O senador Luiz Carlos Reins, por exemplo, protocolou nesta semana um projeto de decreto legislativo para suspender a homologação assinada pelo presidente Lula, que demarcou a terra indígena em Vicente Dutra. O senador está conosco aqui na Jovem Pan News para explicar o que acontece a partir de agora. Senador Luiz Carlos Reins, seja muito bem-vindo. O senhor protocolou esse projeto? Kelly, um problema sério reiniciou agora, no último dia 27 de abril, quando o presidente Lula assinou 6 decretos de expropriação de terras. Nós temos decretos no Acre, Alagoas, Ceará, Amazonas, Goiás e no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, pasmem, 711 hectares no pequeno município de Vicente Dutra foram expropriados de 70 famílias de produtores rurais. E mais, Vicente Dutra tem apenas 5 mil habitantes. E o coração dessa pequena cidade é um balneário que tem uma área de lazer que atrai turistas de toda a região. Nesse balneário tem também 192 cabanas. Os moradores da região que passam verão e inverno nesse balneário que tem em Vicente Dutra. Então foi expropriado 192 cabanas no balneário e 711 hectares de 70 famílias de produtores rurais. Então esse abuso começou a acontecer e é um alerta aos produtores rurais brasileiros, que isso já começou e agora nós temos que estar atentos. Eu já entrei nessa semana, na última sexta-feira, com um projeto de decreto legislativo tentando sustar o decreto do presidente da República. É difícil, mas vamos pegar a força da Câmara e também do Senado para derrubarmos esse projeto, esse decreto presidencial. E mais, o prefeito da cidade, o prefeito Rossato, os vereadores da cidade, os sindicatos de trabalhadores rurais, mais a Farsul e FETAG, estão hoje tentando montar uma ação para que possam se defender do governo federal que expropriou 70 famílias que não tem para onde ir. Imagina, 1 hectare de terra não é indenizado. A terra lá custa em torno de R$30 mil por hectare. Fora a vida dessas famílias, estão há dezenas de anos em cima das terras. Então a preocupação é essa, com o balneário, mas principalmente com as 70 famílias de produtores rurais que foram expropriados pelo decreto do presidente Lula, sem pagar absolutamente nada a não ser as benfeitorias. Muito obrigada, senador Luiz Carlos Reins, pelos esclarecimentos. Já na Câmara, a deputada federal Caroline de Toni apresentou recentemente um projeto de lei que prevê que o processo de demarcação de terras indígenas receba também o aval do Congresso Nacional, o que não acontece hoje. Vamos acompanhar a entrevista com Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina. Nós recebemos uma entrevista a deputada Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina. Deputada, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui no programa. Obrigada. A gente quer saber desse seu projeto que pretende colocar a Câmara, o Congresso, em um papel de protagonismo na demarcação de terras indígenas. Qual é a situação? Hoje a gente tem uma situação muito delicada, né? Que os projetos de demarcação, eles basicamente tramitam na FUNAI, de uma forma quase unilateral, né? Com os laudos antropológicos e tal. E depois de encerrado esse processo, vai diretamente para o presidente da República e ele homologa mediante uma portaria, um decreto, mediante a assinatura dele. E está demarcada, gerando inúmeros problemas. A nossa ideia com esse projeto é uma alteração no Estatuto do Índio para constar que antes de passar para a homologação presidencial, passe antes pelo Congresso Nacional. É um tema que já foi ventilado por uma
proposta de emenda à Constituição, que está parada atualmente, e também para aprovar a PEC é um quórum muito maior. Então, o projeto de lei, ele vem facilitar a tramitação. E também, a gente, além de ter protocolado, eu pedi o apensamento desse projeto ao PL 490, que é para fazer com que o marco temporal seja finalmente respeitado no Brasil. É um projeto também que está para ser pautado nas próximas semanas na Câmara Federal, tendo em vista que a ministra Rosa Weber marcou agora para o próximo mês, né, de junho, essa relativização do marco temporal que tem deixado os nossos agricultores tão preocupados, né? Muito bem, então o Congresso teria um papel muito importante, seja com a sua iniciativa, seja com a discussão para o PL do marco temporal que avança no Congresso. Minha pergunta é, senhora de Santa Catarina, qual é o sentimento e a situação dos agricultores? Eu soube que houve uma audiência pública lá que reuniu milhares de agricultores. Sim, mais de 1.000 pessoas nessa audiência pública, numa cidade que é Saudades e Cunhaporã, que nunca tiveram aldeia indígena e tiveram esse processo demarcatório com base no laudo antropológico que foi totalmente questionado na justiça e derrubaram esse laudo do governo. Fizeram com que essas terras fossem declaradas dos agricultores que estão lá na quinta geração, desde mais de 100 anos, com os títulos de propriedade, né? Então, eles ganharam no primeiro grau, no segundo grau, no STJ, só que esse processo de Birama, que fez a repercussão geral, que o ministro Fachin fez a repercussão geral, puxou esse processo desse pessoal, e uma vez que vão relativizar o marco temporal, vai fazer com que áreas que nunca tiveram aldeia indígena vão ser demarcados, considerados território indígena e vão tirar ali mais de 1.000, 2.000... Em Santa Catarina se calcula que 10.000 pessoas vão ser afetadas. 10.000 pessoas? É muita gente. São propriedades que nunca foram de índios, mas a gente está sofrendo esse problema, realmente. E eu imagino, chego a me arrepiar, porque os agricultores têm uma história, eles vivem da terra, são pequenos agricultores, Exatamente. Agricultores familiares em maior parte, né? A realidade de Santa Catarina são pequenas propriedades rurais, onde as pessoas, então, têm basicamente uma agricultura familiar de subsistência. A gente já tem um problema do êxodo rural, né, que é um problema comum. Então, imagina essas famílias, a gente viu uma jovem lá chorando nessa audiência pública, dizendo assim, olha, eu sou a quinta geração, é a única coisa que a gente tem, e a gente está sendo ameaçado de ser tirado da terra. Então, a gente quer que vocês, autoridades, lutem por nós, é isso que a gente tem feito. A gente foi com o governador do estado, Jorginho Melo, fazer uma reunião com a AGU. O que nos tranquilizou foi que nessa reunião o ministro da AGU falou que das 14 terras indígenas que iam ser demarcadas a pedido da ministra dos povos indígenas, ia ser reduzido para 5. E a gente foi surpreendido com 6 agora, né, que o Lula fez. E não teve nenhuma em Santa Catarina, porque Santa Catarina já está protagonizando esse processo de repercussão geral, que a gente acha que o judiciário não tem que se meter nisso. Isso é um problema do Congresso Nacional, e também do Executivo. Por isso que passar pelo Congresso antes vai gerar essa discussão, vai gerar essa segurança jurídica para os nossos agricultores. Deputada, a senhora acha que há condições de aprovar o seu projeto? Porque nesse momento a gente gostaria de levar uma mensagem para os agricultores que temem a perda da terra, mas não uma falsa esperança de uma mudança nesse processo. O processo que está para ser aprovado na Câmara nas próximas semanas é o PL 490 do marco temporal. O presidente Arthur Lira já se comprometeu com a FPA, a Frente Agropecuária, né, que é a maior frente do Brasil lá na Câmara Federal e no Congresso Nacional, porque é uma frente mista, né? Ele já se comprometeu em pautar. Então, nós vamos aprovar nas próximas semanas na Câmara, dando um recado para o Supremo Tribunal Federal, dizendo assim, olha, o Congresso Nacional quer o marco temporal, a sociedade brasileira quer o marco temporal, então um recado para que eles parem esse julgamento e respeitem realmente o direito dos agricultores. Alguma interlocução entre o Congresso e o Judiciário, os ministros do STF? Porque nós reportamos aqui na Jovem Pan, inclusive alguns desses ministros juntos com algumas comunidades indígenas. Ao mesmo tempo, há agricultores tentando uma aproximação com os ministros para trazer uma outra realidade. O Congresso está conseguindo dialogar com ministros do STF sobre esse tema? Então, o nosso presidente da frente, o Pedro Lupion, ele foi conversar várias vezes com os ministros e com a ministra Rosa Weber, mas ela adotou isso como uma causa da vida dela antes de sair do tribunal. Então, se alguém pedir vista nesse julgamento, por exemplo, ela vai proferir o voto para ela garantir de que vai relativizar o marco temporal. Então, nós estamos tendo um problema muito grande de um comprometimento de boa parte dos ministros do Supremo quererem essa relativização. Agora, relativizar o marco temporal, que é uma disposição constitucional, né? Ou seja, quem estava só tem direito à terra indígena quem estava na terra até a promulgação da Constituição de 88, né? Se a gente tira esse parâmetro seguro, a gente pode voltar até 1500, a gente pode invadir as áreas urbanas. Quem que garante que não vai ser relativizado não só o direito dessas pessoas que estão na justiça, mas de todos os brasileiros?
vão ter que sair todo mundo do Brasil e devolver para os índios. É isso que vai gerar, é essa insegurança jurídica que vai ser gerada pelo Supremo caso eles julguem esse recurso. Por isso, o que está em discussão aqui é o direito de propriedade privada, porque esses agricultores, eles têm a titulação, a posse da terra. Com o fim do marco temporal, a sua interpretação é que aumenta o risco jurídico no país, já que qualquer área poderia ser reivindicada como de posse de índios? Com certeza, porque se você pega um título de terra de mais de 100 anos, né, de propriedade, e você diz que ele não vale nada porque as terras originárias, as terras dos índios são terras originárias, ou seja, você não respeita o que veio depois, você pode relativizar todo o resto também. Muito bem. Vou pedir para deixar um último recado para a nossa audiência, que quer uma resposta do Congresso em relação a esse tema. Então, o que tem nos preocupado no atual governo é esse desrespeito ao direito à propriedade, seja com relação a novas demarcações de terras indígenas. Nós achamos que não precisa demarcar mais terra indígena. 14% do território nacional já é demarcado para menos de 1 milhão de índios. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos 3% do território nacional para 46 milhões de pessoas que habitam. Ou seja, não falta terra. O que falta muitas vezes é política pública para os índios. Então, vamos, enquanto governo, dar uma assistência à saúde, à educação, segurança para os índios, que é isso que eles querem. Agora, mais terras para índios não é necessário, não é preciso. Então, a gente está lutando contra isso lá no Congresso Nacional para defender o direito à propriedade dos agricultores e de quem tem um justo título realmente e produz e movimenta a economia do país, que é a nossa agricultura. Deputada Caroline de Toni, muito obrigada pela presença aqui no Hora H do Agro. Volte sempre. Obrigada, Kelly, e um abraço a todos os telespectadores. Obrigada. E ainda falando sobre terras indígenas, há uma grande expectativa para que o projeto de lei do marco temporal avance na Câmara. A proposta aguarda a votação do regime de urgência. Esse projeto de lei estabelece que só podem ser demarcadas áreas em que os indígenas ocupavam até a data da promulgação da Constituição, em 1988, que dá segurança jurídica ao agronegócio. Em 7 de junho, o Supremo Tribunal Federal vai julgar esse mesmo tema. Na prática, o projeto tenta trazer segurança aos agricultores caso o STF decida acabar com o marco temporal na Corte. O assunto esteve na pauta da reunião da FPA desta semana. O presidente Arthur Lira se comprometeu com os líderes da Frente Parlamentar da Agricultura que, quando fosse colocado pelo Supremo essa questão, pautado pelo Supremo, esse caso que eles querem dar repercussão geral, que trata também de demarcação de terras indígenas, que ele colocaria o 490 em votação na Câmara. E eu tenho certeza que na hora que esse projeto for submetido tanto ao plenário da Câmara dos Deputados como ao plenário do Senado, nós conseguiremos uma vitória. Lembrando que nós temos 2 etapas ainda. A gente precisa aprovar primeiro a urgência para ir votar o projeto. Eu acho que a votação da urgência já é um grande teste, de como será essa votação. A preocupação é qual é o recado que a gente passa para o outro lado da praça. Se tem um julgamento agendado lá para o dia 7, marcado para o dia 7, já tem 2 votos esse julgamento, está com pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, qual é o recado que nós vamos passar lá? Se nós ficarmos parados dentro do Congresso e sem cumprir a nossa prerrogativa de legislar, o STF vai legislar por nós. As ações que questionam a lei sobre venda de terras para estrangeiros poderão voltar a tramitar na Justiça. Em abril, um dos ministros do STF havia suspendido o andamento dessas ações. A Corte levou a julgamento essa suspensão e a votação ficou empatada em 5-5. Então, na última semana, a presidente do STF decidiu que as ações que questionam a venda de terras para estrangeiros poderiam voltar a tramitar na Justiça. O presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, Renato Buranello, lembra que a legislação sobre o tema é de 71 e há no Congresso um projeto que tenta flexibilizar as regras. Vamos conferir. É importante também ressaltar que o regime jurídico de compra de terras por estrangeiro ainda está sob a égide da Lei 5709 de 71, e também do parecer da AGU número 10, que regulam, portanto, estas formas de negócios jurídicos aqui no Brasil por empresas brasileiras controladas por estrangeiro. De toda sorte, e também é importante citar, há uma discussão dentro do Parlamento Brasileiro com um projeto de lei 2963 de 2019, de autoria do senador Irajá Abreu, que já teve a sua aprovação no Senado Federal e agora corre na Câmara Federal, e que tem por objeto entender e compreender esta discussão dentro de um novo regime jurídico, e que, portanto, para nós, caberia às casas legislativas num debate amplo, de interesse
social e assim, e através dos seus representantes, votar e avançar nesta discussão com as alterações necessárias ao projeto, mas que pudéssemos ter uma legislação mais atual, mais adequada ao novo contexto do agronegócio, sem, é claro, abrir mão de certas seguranças, certas restrições necessárias a esse tipo de negócio jurídico entabulado aqui no Brasil, ainda que por empresas estrangeiras ou aquelas nacionais controladas por estrangeiros. E antes disso, a gente tem um recadinho para você. Hoje eu vou te apresentar um poder de outro mundo no combate à cigarrinha da cana. Maxan é o único no mercado porque controla todas as fases da cigarrinha com o seu exclusivo efeito 4-Max. Máximo efeito de choque nos insetos, máxima ação ovicida e controle de todas as fases, máxima sistemicidade e máximo residual. Esse super inseticida da Ihara conta com uma tecnologia inédita no Brasil e é o único produto com o incrível efeito 4-Max. Essa é a sua chance de controlar a cigarrinha das raízes com o poder de outro mundo, melhorando os índices de TCH e TAH do canavial. Quer saber mais? Acesse ihara.com.br ou acesse o QR Code da sua tela e mande as pragas do seu canavial para o espaço com Maxan. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Desejo a todos um ótimo fim de semana. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Realização Jovem Pan News.